Seja bem-vinda a mais um Pod Elas em Equilíbrio, um podcast onde a gente fala sobre a saúde da mulher, nutrição, empreendedorismo, sexualidade, espiritualidade, moda, beleza, enfim, tudo que faz parte do universo feminino. E a nossa convidada de hoje é a Marla Esteves, que é uma... como é que fala? Fala pra gente, Marla, como é que você se define? Eu me defino como consultora de imagem. Mas no teu Instagram tá assim como uma ativadora de identidade e posicionamento. Eu achei isso maravilhoso. Eu falo que eu estou consultora, mas na verdade a minha missão mesmo de vida é ativar a identidade. Uau! Porque de nada adianta você estar perfeita com a roupa ideal se você não sabe quem é. Essa roupa não vai vestir você de quem você é. Não vai comunicar. Exato. E como é que surgiu isso? Da onde veio essa vontade de ser uma consultora de imagem? Na verdade, eu sou advogada por formação. Olha, colega. É? Não. Olha só. Atuei durante 10 anos na advocacia e foi num processo mesmo de busca de autoconhecimento. Eu soube desde os meus 14 anos de idade que a minha missão de vida era usar a história, a minha própria história de vida para ajudar pessoas a se encontrarem, a acreditarem que poderiam ser mais do que aquilo que elas acreditavam sobre si mesmas. Uau. Então, quando eu comecei a viver um processo de cura de quem eu sou, para descobrir de fato quem eu era. Então, foi nessas perguntas, a pergunta que eu ouvi no Método CIS do Paulo Vieira, Uau! onde tudo começou. A pergunta era, quando você faz o que você ama, aliada ao seu propósito de vida, a chance de dar errado é mínima. E ali, naquele momento, eu sabia que a minha missão de vida era essa, mas eu não sabia o que eu amava, porque eu não sabia quem eu era. Então, eu precisei viver um processo de desconstrução, ativar minha identidade, quem eu sou, do que eu sou capaz de fazer, o que eu mereço viver da vida. E então, eu comecei a procurar para onde que eu iria, né? Então, eu falo que a resposta que eu procurei em 10 anos, porque, na verdade, eu não era feliz na advocacia, eu não sei você. Né? A gente vai para a advocacia, é aquela história, porque eu cresci acreditando muitas coisas sobre mim. Sim. E uma delas é que eu era burra. Então, Uau. quando você cresce... Por quê? Desculpa. As crenças, né? As crenças limitantes, exato. Principalmente na nossa formação, na nossa criação, nesse processo, né? De crescimento e aprendizado. Mas conta um pouquinho. A nossa identidade ela é formada ali até os nossos 7, 12 anos de idade, através daquilo que a gente ouve de quem deveria fortalecer a nossa identidade. E a gente sabe que nem sempre os nossos pais estão preparados para fortalecer a nossa identidade. Eles só passam aquilo que foi passado para eles, né? Exatamente. Então, eu cresci em um contexto muito pobre. Meus pais moravam na fazenda. Eu falo que eu sou criada na roça mesmo. Quem olha a imagem assim, tudo certinho, nem imagina. Né? E por isso que eu falo que não é só sobre vestir pessoas. A gente precisa entender que por trás, às vezes, de uma armadura de mulher forte que faz e dá conta, existe uma criança que foi ferida na sua infância. Eu costumo dizer, né? Quem me vê vestida assim, não imagina... Quem me vê vestida e livre, liberta assim, não imagina o processo inteiro que foi se libertar. É um processo, é uma jornada, né? Então, a gente cresce. Eu cresci escutando que eu era burra, incapaz, nunca ia dar nada na vida, nunca seria ninguém. Então, essas foram as verdades que eu tive sobre mim mesma. Então, foi um processo de desconstrução, de entender, será que eu sou burra mesmo? Né? Mas quando foi que caiu essa ficha, assim, de, olha, eu sinto que tem alguma coisa errada aí, que eu preciso mudar, que eu ainda não me encontrei. Quando foi que você saiu literalmente da Matrix? Geralmente é quando a gente sai de alguma relação que não é legal. Olha aí, Mari gente. tem experiência nisso. Eu tenho experiência de 9 anos de um relacionamento fracassado, completamente abusivo. Ontem, na nossa gravação de podcast, eu falei bastante sobre isso, né? Trouxe isso também, foram 9 anos. Bastante. E eu passei também a me descobrir, a enxergar o meu valor e realmente quem eu era, a força que eu tinha no momento que eu quis realmente, coloquei o fim nesse relacionamento e comecei a busca do eu, né? É todo esse processo de desconstrução da infância, adolescência, juventude, a idade adulta, se libertar de todas essas amarras, e é uma construção para o resto da vida, né? Ou seja, nós estamos sempre buscando o equilíbrio e a construção constante de um ser mais evoluído e melhor. Exatamente. Linda, e eu falo que
Geralmente a maioria de nós, né? Porque o que acontece? Se você se acha burra, incapaz, insuficiente, inadequada, você vai buscar situações e pessoas que vão reforçar isso. Exato. Sim. Então, você vai entrar em relacionamentos. No meu caso, eu não tinha um relacionamento... Esse não era abusivo, depois teve um. Mas esse não era abusivo, ele só era um relacionamento onde eu não tinha valor. Então, por não ter valor, eu teria que comprar o meu valor. Sim. Então, você se torna uma mulher que quer dar tudo pro outro. Então, se você vê uma mulher que é aquela mulher que tem que fazer sempre pelas pessoas, pode procurar saber. Ela tem um nível de valor muito baixo. Ela sente que ela precisa doar muito para ser reconhecida, né? Isso, e pra daí ser amada. desequilibra a balança, porque quando a gente dá muito mais do que a gente recebe, isso acaba desequilibrando. Exatamente, foi nesse desequilíbrio, porque eu me doava muito e quando chega algum momento você cansa, você fala, poxa, que hora que eu vou receber? Mas eu ensinei ele a me tratar dessa forma. Eu ensinei para ele que eu não tinha tanto valor e que ele não precisava dispor de tanto tempo para estar comigo ou fazer tantas coisas por mim. Então, eu ensinei. Então, às vezes a gente culpa o outro, mas eu falo, sou eu. A autorresponsabilidade é a chave do negócio. Exato, a Mari falou muito Autorresponsabilidade. sobre isso ontem, né, Mari? Muito. É verdade. Não Eu se fazer de vítima. Não se faça de vítima, porque a autorresponsabilidade te faz mudar realmente aquela situação na qual você vivenciou. E você só consegue transmutar no momento que você traz essa responsabilidade para si, né? Tem que Não chamar foi o pra outro. gente. Não, a culpa é nossa. Exato. Entendeu? Somos criadores de 100% da nossa realidade. A gente precisa se fazer perguntas, né? Então, pouco tempo eu comecei desse relacionamento que eu não estava feliz. E foi desse relacionamento, desse primeiro método CIS, que eu comecei a entender sobre imagem. Eu entendi que ali eu precisava me vestir para a vida que eu queria ter. Por quê? Não sei se vocês viram o meu Instagram e a foto do antes. Sim. É, assim, absurda. Né? Eu vou fazer uma montagem dessa também. É absurda, gente. Por quê? Porque... Por que eu sempre consigo olhar para o meu cliente e tentar entender qual é a identidade dele? Porque eu sei que ninguém que está mal vestida, ela está mal vestida por acaso. Ou ela não aprendeu. Eu já tive clientes em que a mãe não soube ensinar pela condição de vida, pela criação. Então, ou essa mulher geralmente não teve quem ensinou como ela deveria se cuidar. Ninguém ensinou para ela que o autocuidado diz sobre o autoamor dela, né? Então, eu preciso fazer perguntas. Ou então, quando eu olho para uma mulher assim, eu penso, o que existe por trás dessa história? Por que ela tá assim? Ninguém engorda por acaso, né? Vocês trabalham com isso. Ninguém engorda por acaso. Então, na minha foto, eu tô com o braço bem mais gordo, né? Eu tava bem acima do peso. Porque você não tem valor, você vai criar situações para você continuar sem valor. Então, você engorda, você se veste mal, você se esconde. Eu passei a minha vida inteira chegando nos lugares e querendo passar despercebida. É até uma camada de proteção, né? Uma camada de proteção. Eu era grossa, reativa. Eu criei uma casca para sobreviver. Sim. Porque eu falava, o meu pai me feriu, mas ninguém mais vai me ferir. Sabe o que eu percebi, Marla? Bom, eu trabalho e faço home office, né? Mas como eu atendo meus pacientes, eu geralmente estou arrumada, né? Eu geralmente estou maquiada e tal. E nesses últimos dias eu fiz minha mudança, né? Eu fui para casa da minha mãe e eu fiquei uns 3, 4 dias aí nessa loucura de arrumar as coisas, acabei não me arrumando, sabe? Ficava de roupa de ginástica o dia inteiro, cabelo preso de coque, enfim. E aquilo, assim, eu comecei a ficar meio para baixo, sabe? Meio depresinha. E aí eu falei, opa, peraí, Ciara, eu acho que o que tá faltando é uma make, é você se arrumar. E, gente, como isso Muda faz tudo. Diferença. Só o fato de eu me maquiar um pouquinho, coisa simples, básica, mas aquilo já elevou a minha autoestima. Muda a Eu falo pras vibração, né? pessoas, Sintoniza numa nova frequência. Total. Eu sempre falo para as minhas clientes, gente, é quase geral, assim, quando eu abro um guarda-roupa, quando eu chego na casa da cliente, a roupa que ela usa para ficar em casa é a pior que ela tem. Exatamente. É igual a louça essa que nunca foi usada, é sempre para visita. Amiga, Quando, exato, né? exato. Então, eu chego na casa dela, a pior roupa que ela tem é que ela fica em casa. É. O pijama dela é péssimo. Todo rasgado. Né? Então, eu falo, Parece que foi pra guerra. Os maridos me amam, porque eu
eu olho uma gaveta daquela, eu falo, não. Pelo amor de Deus, minha querida, vamos... Não, Vamos inclusive, melhorar isso. Como eu, né? como eu fiz mudança agora, o que eu fiz? Eu tinha essas roupinhas de casa porque são confortáveis, né, gente? Vamos combinar? Às vezes aquela roupinha, né, que já tá mais malhadinha, assim, ela é confortável. O que eu fiz? Eu falei, não, eu não quero saber nada disso. Eu peguei, enfim, né? Coloquei pra dar, teve algumas coisas que eu até falei, não dá nem pra dar, porque já tá muito surrado. E eu falei, não, eu quero ficar bonitinha dentro de casa. Não interessa se eu tô sozinha, se ninguém vai me ver, mas eu quero estar bem e me sentir Porque pra bem. ti, Eu falo que assim, essa é a sua forma de autocuidado. Eu não sou obrigada, eu não sei vocês, mas na minha casa, toda vez que eu vou ao banheiro, tem um espelho. Exato, a gente se olha no espelho. Se olhar. Tem um espelho. Eu não sou É obrigada a me ver com o cabelo despenteado, Uhum. sem maquiagem. Eu falo que você pode bater na minha porta a qualquer hora do dia, eu estarei bem vestida. Eu estarei pronta para fazer qualquer Pra coisa, receber. seja uma reunião, seja eu tenho uma frase que eu falo, nunca se prepare quando você deveria estar pronta. Olha, Uau. gostei. Você Ó, nunca pega essa sabe frase, quem hein? você vai encontrar no elevador. Eu já fechei consultoria dentro do elevador em poucos andares. Olha só, é verdade. Porque Então, O realmente... homem da sua vida, gente. Às vezes o homem da sua vida tá no Tá elevador ali, ali, você você tá tá com aquela acabada. roupa horrorosa. Foi levar o lixo, não é verdade? A gente vai levar o lixo toda É só levar o descabelada. lixo. Só levar Aí o aparece lixo. a pessoa, você até se esconde, você fala, meu Deus do Ai, por quê, céu. né? Justamente nesse Nem momento. E aí, isso é um ruído muito grande. Eu vou falar por mim mesma. Eu tenho uma vizinha que ela tá na rede social, ela tem um número de seguidores relevantes, né? Ela tem um status ali na rede social. Mas o dia que eu encontrei ela no elevador, eu falei, Chocou. não é a mesma pessoa. Uau. E qual é o perigo disso? Se você não é coerente, eu vou julgar seu trabalho. Porque na minha cabeça, eu vou pensar assim, isso o nosso cliente pensa. Então, ela está se transformando em um personagem para poder fingir ser alguém, para poder me vender. Porque na vida real, ela não é assim. Exato, olha só. Entende? Então, assim, a hora que eu olho, não é a mesma pessoa. Eu custei a identificar que era ela. E ela está assim sempre. Assim como a gente vê inúmeras pessoas hoje nas redes sociais, né? Que postam e que tem uma sincronização, vamos dizer assim, de vida. E o que posta ali não é na realidade, né? Não é o que está vivendo no dia a dia. Isso eu acho feio. Incoerência. Incoerente. O nosso cérebro, ele é programado para buscar coisas que são coerentes. Então, uma pessoa bem vestida, automaticamente eu vou olhar... Gente, a última coisa que a gente vai olhar é de fato a roupa. Nosso cérebro, ele está fazendo um caminho. Essa pessoa se ama, essa pessoa se cuida. Então, eu vou colocar o meu negócio na mão de uma pessoa que se cuida. Eu falo, sempre que eu dou palestra, eu mostro a minha foto do antes e depois. Eu falo, você entregaria um processo, uma causa para essa advogada? Qual é a chance de você confiar que ela é boa, que ela vai cuidar do seu negócio? Que ela não é bem cuida nem sucedida, dela. que ela é bem sucedida. Sucesso, esquece. Não é? Ela é estagiária. Não, e não tem uma questão de que são nos 3 primeiros segundos, não é isso? Que a gente já faz uma leitura da pessoa, Você não já é faz isso? uma leitura completa, você julga o status social, você julga, é aquilo que a gente estava falando do preto. Eu julgo se eu quero conversar com essa pessoa, se ela é Aberta. antipática, se ela está aberta para conversar comigo, se eu dou credibilidade para ela ou não. Eu julgo Então, por isso tudo. que na área da saúde, de repente, usar o preto afasta um pouquinho? A gente precisa acho sempre que pensar, talvez, o que acontece? Eu sempre falo, em termos de estratégia, tá? Você precisa entender qual é o meio. Se você trabalha na área da saúde, o que conecta, vamos dizer, um juiz? Como que eu sei que é um juiz? Ele tá de toga? Hoje nem tanto a gente tem isso. Mas eu julgo que ele é um juiz quando eu o vejo de toga. Eu julgo que alguém trabalha na área da saúde quando eu vejo um jaleco. Hoje em dia, seja esteticista, todo mundo usa. Mas automaticamente a gente foi programado para acreditar nisso. Então, a gente precisa tomar cuidado com essa disrupção em alguns momentos, porque eu posso meio que dar um choque, que de fato eu vou gerar desconexão. E aí não é só sobre isso. O que acontece? Você precisa pensar que a imagem, ela parte primeiro de algo que está dentro de você. Então, eu vou dar um exemplo, né? Uma mulher extremamente forte, que tem personalidade forte, trabalha com algo que ela precisa acolher as pessoas. Se essa mulher veste preto, se ela tá com o cabelo totalmente liso, reto, maquiagem marcada, com a postura muito firme, coloca ainda um blazer. Fechou Gente, completamente a comunicação. Afastou demais. Aí eu fiz Afasta umas as ondas pessoas. hoje, tá? Pelo menos, porque eu coloquei
Eu coloquei As o ondas preto, mas ajudam. eu tô na comunicação, tá? Tem umas a pérola pérolas já aqui, eu tô de aproxima. branco, calça é branca. O contraste do branco, ele Quebra um um pouquinho, te pouco, ajuda, né? junto Mas com as realmente, linhas. até a gente tava conversando ali, né, sobre essa questão que hoje eu senti que fechou um pouquinho a Fecha. comunicação. Então, não vou repetir, né? Já fica aí essa dica. Eu sempre falo, pra você até que não é tanto, agora imagina pra mim, porque além da energia interna, pessoa forte, existem os traços naturais. Então a gente tem belezas completamente opostas, Sim. né? Eu tenho o que eu chamo de baixo contraste. Se eu coloco uma blusa preta, somado com a minha energia de força, ninguém chega perto de mim. As pessoas têm medo de mim. Uau. Já você está, de certa forma, repetindo o que você já possui na sua beleza natural, cores escuras. Sim. A sua imagem está um pouco mais fechada, ela está um pouco mais forte, firme, talvez até inacessível, mas não gera tanto espantamento quanto gera em mim. E deixa eu te falar, isso no mercado de trabalho, por exemplo, como isso pode impactar, por exemplo, uma mulher numa reunião de trabalho, ela que está ali num cargo de chefia. A comunicação dela, a roupa dela vai impactar na forma como as pessoas ali vão enxergá-la? Totalmente. Totalmente. A nossa imagem, ela impacta em muito mais do que a gente pode imaginar ou pensar. Porque a gente fala tudo a nível de inconsciente, né? Então, eu preciso entender quem que é essa pessoa, eu preciso entender qual que é esse cargo que ela está. Então, eu trabalho muito com os meus clientes no seguinte sentido, para você falar com um cliente, a comunicação é sobre o outro, entende? Uhum. Então, não é o que eu estou te falando, é o que você está interpretando a partir do que eu te falo. Ok. Então, não é o que eu visto, é como você me interpreta Ok. a partir do que eu visto, Legal. entende? Uhum. Então, para eu fazer uma reunião, por exemplo, com um funcionário, e eu preciso impor alguma regra nova, tá tendo algo que está errado, uma imagem forte, perfeito. Por quê? Porque eu quero impor. Sou eu que sou o dono ou a dona, e eu que mando aqui, as regras são essas e eu preciso que elas sejam cumpridas. Agora, você vai fazer uma reunião com o mesmo funcionário. O assunto qual é? Você precisa engajar a equipe, vamos estar junto, vamos estar unidos, nós precisamos bater meta, precisa incentivar as pessoas. E você vai com essa mesma imagem? Esquece. Uau, Você porque não vai afasta. engajar o time. Vai afastando. Você Tá. está colocando... Aí você está sendo Coloca uma autoritária. barreira. Você está sendo autoritária quando, de fato, você precisa gerar uma outra energia. Uhum. Cor é energia, linhas e formas são absorvidas pelo nosso cérebro. Então, a gente precisa... É como eu sempre falo, é muito mais do que vestir bonito, tá com a roupa perfeita. Tem que entender quem é você, qual a energia interna que você emana, o lugar que você ocupa, Posicionamento, o cargo que você né? ocupa, e depois que você vai pensar em posicionamento. A última coisa que eu vou pensar é sobre posicionamento. Primeiro é sobre você. Eu ia perguntar, qual é o primeiro passo para um posicionamento? A primeira coisa é entender esses pontos. Uhum. Então, quem que é você? Quais são os seus pontos fortes? Quais são as suas fragilidades? O que você precisa trazer para fora? Qual é o público que você quer se conectar? Uhum. Com quem você precisa falar? Eu falo com mulheres, eu atraio mulheres frágeis ou mulheres fortes? Porque se eu atrair mulheres frágeis, é uma comunicação. Se eu atrair mulheres fortes, são outras. É Uau. outro perfil, é outro público. Uhum. Então, você tem que fazer toda uma análise, todo um estudo para saber qual imagem você precisa passar. Porque posicionamento é qual o lugar que eu vou ocupar na mente dessa pessoa. Então, se eu estou transmitindo uma mensagem que é para atrair mulheres fortes e eu quero conectar com aquelas mulheres que estão fragilizadas, vamos colocar o que a gente estava falando. Mulheres que viveram abusos, que não conseguem sair daquele lugar. Eu não vou ser uma pessoa que vai atrair esse público. Que vai conectar com esse Eu não público. vou. É igual mulheres que querem falar com mulheres e estão com a imagem que ainda são duras, ainda são rígidas. Então, você quer mesmo me ensinar? Eu preciso olhar em você aquilo que eu quero. Sim. Então, eu preciso ver em você aquilo que eu estou buscando. Então, qual é o seu posicionamento? Você tem que levar em consideração todos esses pontos, né? Então, e aí eu levo para outras coisas, porque posicionamento para mim é muito mais do que você estar posicionada ali para poder atrair esse cliente. Sim. Por isso que começa com identidade, sabe? Por quê? Porque o posicionamento é para a vida. Vamos falar sobre corpo, né? Então, quando eu decido que eu quero ser uma mulher magra e definir meu corpo, quero gominhos na minha barriga, eu tenho que ter uma postura. Uhum. Eu tenho que fazer um treino mais intenso, eu tenho que parar de comer muitas coisas. É muito diferente de uma pessoa que quer ter
só saúde. Não, eu tava até falando contigo antes da gente começar, né? Que quando eu tenho um infoproduto, né? Onde eu tenho um protocolo que eu vendo online para mulheres que têm a síndrome dos ovários policísticos. E quando eu gravei os primeiros criativos no meu curso, eu tava de blazer, em alguns deles eu tava de blazer preto, com uma roupa, enfim, tava toda de preto, um blazer super estruturado. E eu tive, assim, eu vendi pouquíssimos cursos. E quando eu mudei toda a minha comunicação, eu coloquei roupas claras, eu tirei o blazer, enfim, foi algo muito mais feminino, muito mais delicado, muito mais acessível. Nossa, eu vendi muito mais, mas assim, nem se compara. Então, realmente tem um impacto muito grande. Impacta muito, porque você está lidando com a dor da mulher. Então, ela precisa olhar para você e sentir que em você ela pode ser acolhida, você entende a dor dela. Então, por isso que eu falo, o blazer é bonito? É, mas será que funciona para você? Então, a gente Para aquilo que eu quero passar, Exatamente. né? Então, é entender de fato. E o posicionamento, ele envolve vários pontos, né? É onde eu estou, com quem eu estou, o que eu falo, o que eu deixo de falar. Você não se posicionar já é um posicionamento. Uau! Né? Uau, então, isso é legal, olha só. Você deixar de se posicionar, você já está fazendo uma escolha. Uau, Entende? incrível. Você já está fazendo uma escolha de não alcançar seu objetivo. Porque posicionar, e aí eu tenho um caso de uma cliente recente que é bem interessante, que ela é dona do negócio, mas era um negócio familiar. Então, os pais estavam saindo e ela estava ocupando um novo lugar, que até então ela estava só como funcionária. E quando a gente começou, eu tenho o processo de consultoria, tem uma parte que é bem profunda mesmo, né? Eu tenho para quem quer ir só um pouco menos, mas existe um processo que é o posicionamento mais profundo. Então, eu passo um tempo com a cliente, eu vou no trabalho dela, acompanho a rotina para entender. E quando eu sentei com ela, ela virou para mim e falou assim, nossa, ela estava brava assim no telefone. Eu falei, o que foi? E ela falou assim, a minha funcionária não vai trabalhar hoje, a secretária. Eu falei, e aí, o que você vai fazer? Ela, vou chamar uma colega para ocupar o lugar dela hoje. Eu olhei para ela, porque eu costumo dizer que eu ouço o que não é dito e vejo o que não é mostrado. Então, eu virei para ela e falei assim, colega, você não é a dona? Então, ali eu já sabia que não existia um posicionamento. E eu já sabia que os funcionários não respeitavam ela. Eu não preciso de ouvir mais nada para saber. E aí, ela me perguntou, falou, como que eu começo o meu posicionamento? Então, o posicionamento, as pessoas acham que é eu criar essa... Né, vou trabalhar arquétipo, vou vestir não sei o quê, vou trazer tal roupa, vou vestir vermelho, botar um batom vermelho. O posicionamento, ele começa dentro. Porque nós não fomos programadas para dar certo, para ocupar grandes lugares. Então, quando eu ocupo, o meu cérebro buga. Né? Eu sou uma impostora, eu estou num lugar em que eu não deveria estar, minha família não chegou. O subconsciente grita. Grita. A nossa criança interior, ela vai dar birra para que você se sabote e não entre naquele lugar. Para que você nunca viva aquilo que de fato você acha que merece viver. É muito mais profundo do que vestir essa roupa e estar num lugar certo, entende? Então, naquele momento, eu preciso entender que ela não se enxerga. Então, eu virei para ela e falei, o seu posicionamento começa dentro. O seu posicionamento começa com você entendendo que esse lugar é para você, sim. Que essa cadeira é sua, porque se não fosse, você não estava nela. Toma posse do que é teu, né? Exatamente. Uau. O posicionamento é isso. Você quer ser, então entenda que esse lugar é para você. E já se posicione como se já fosse. Então, eu falo que eu cresci muito rápido na transição de carreira. Por quê? Porque eu já me posicionava como se eu atraísse o cliente que eu queria. Eu rejeitava os clientes que não faziam sentido. Por quê? Esse é o problema. Porque as pessoas querem um posicionamento instantâneo. E isso nunca vai acontecer. Marla, e em quanto tempo foi esse processo, assim, eu vou fazer essa transição de carreira, né? Vou sair do direito e agora vou fazer toda essa parte de posicionar, né? Vou me posicionar como consultora de imagem, vou fazer toda essa diferença na vida das pessoas hoje. Como aconteceu? Em quanto tempo aconteceu esse processo de transição? É rápido, foi bem rápido. Foi? Eu brinco Já sabia que queria. Porque quando... eu fiz, porque aí no meio do caminho, eu terminei aquele relacionamento. Voltamos pro relacionamento. Foi no meio do caminho. Foi no meio do caminho. Foi assim, eu fiz o método CIS,
2 meses depois eu terminei o relacionamento. Método CIS é Método CIS poderoso. fazendo diferença, hein? Poderoso. Só que eu achei que eu estava curada. 2 meses depois eu caí numa relação abusiva de verdade. Uau. Ciclos que a gente não cura se Uau. repetem. Exato. E quando eu fui no fundo do poço de verdade, porque aí eu fui... Quanto tempo de relacionamento, desse segundo relacionamento? 6 meses. 6 meses. Nossa, Eu ainda fiquei foi muito intenso. Eu ainda fiquei muito. Uau. Porque como eu era essa pessoa que não tinha identidade, eu nunca tinha me relacionado até o anterior. Eu fui me relacionar com 28 anos de idade. Uau. Então, imaginem os problemas que eu não tinha naquela fase. Uhum. Então, não fazia sentido eu ficar em uma relação ruim, mas a pessoa te envolve de uma forma tão profunda, né? Você que viveu. E eu falo que nada na vida é por acaso, e hoje eu agradeço. Porque hoje eu consigo olhar nos olhos de uma mulher e entender por que ela não sai daquele lugar. E eu Foi consigo justamente ajudar o que a Mari ela de falou. outras formas. Porque antes eu seria a que apontava o dedo. Como assim? Eu virei as costas e saí de um relacionamento de 3 anos e meio e saí andando como se nada tivesse acontecido. Como que você tá numa relação ruim e não sai? Uhum. Então, eu precisei ir no fundo do poço. E aí, quando eu fui nesse fundo do poço beber a aguinha, eu falei, algo em mim atraiu esse cara. Autorresponsabilidade de novo. Muito bem. Então, por que eu atraí ele? Eu preciso curar. Porque eu acreditava que Deus tinha algo pra mim diferente. Deus tinha uma vida melhor pra mim. Que Deus tinha alguém pra mim. Pra viver um relacionamento saudável. Então, ali eu me comprometi a me curar pra viver o que eu acreditava Uau, que eu que queria lindo. viver. Só que é uma jornada. É uma jornada. Né? É uma longa jornada. Então, pouco depois, eu fiz o método CIS de novo. Que E bom. 3 meses depois, eu falo que a resposta que eu busquei 10 anos aconteceu em 3 meses. Que maravilha. Então, a resposta veio, eu comecei a fazer essa pergunta, tá? A minha missão é ajudar pessoas através dessa história toda, que assim, existe muito por trás disso daqui que eu tô resumindo, né? Mas eu já sabia que era isso, mas o que eu amo? E aí, o que eu amo tá muito relacionado àquilo que eu amava na minha infância. Então, o que eu amava na minha infância é desfilar. Eu era muito pobre, as minhas roupas eram ganhadas das minhas tias. Então, quando chegava aquelas sacolas de roupas, eu vestia uma por uma e desfilava pela casa. Então, imagina. E eu comecei a puxar isso na memória. Foi e lá eu e falei, buscou a essência. Que busquei demais. na memória. Eu falei, o que eu amava isso? Mas o que eu vou fazer com isso? Ser modelo numa altura dessas da vida, né? Nunca. Então, eu falei, vou criar uma marca de roupa. Mas tá, se eu vestir a pessoa, eu visto ela, ela vai embora, eu não toquei a vida dessa pessoa, não tem sentido. E aí, fui chegando na consultoria. Que Então, a demais. consultoria foi, na verdade, um meio que eu encontrei para fazer a minha missão de vida dar certo. Por quê? Porque na consultoria não é igual a advocacia, que existe uma ordem, né? Que está me fiscalizando. Na advocacia, na consultoria, eu posso criar o meu método. Eu ia te perguntar sobre o teu método da consultoria, quanto tempo, desde que você, ok, sou eu sou a pessoa, né? E aí, qual vai ser o nosso trajeto até então? Porque antigamente eu via a consultoria como só colorimetria, ok, vou tirar essas roupas, eu não uso mais, essas Combina roupas. essa com aquela. E é isso. Não, é muito profundo, porque trabalha até as crenças, principalmente, né? Vai lá, como você mesmo falou, na raiz, né? Para trazer essa identificação para o nosso dia a dia. E aí eu quero que tu fale pra gente quanto tempo dura, tem essa durabilidade da consultoria em si. Sim, a consultoria, na verdade, o processo que eu gosto de fazer mesmo, né? Que é o pegar na mãozinha do cliente, fazer ele entender quem que ele é, o quão longe ele pode ir, né? Eu falo que eu costumo ter um olhar, por ter vivido muitas coisas, eu consigo enxergar, né? Como eu disse, aquilo que não é mostrado e ouvir o que não é dito. Muito fácil. Então, eu desenvolvi através dessa história um método onde eu pego na mãozinha dessa pessoa e a gente começa por isso. Por Já identificar a identidade da pessoa. Já quero. Por identificar. Gente, assim, de verdade, é incrível. legal. É você pegar pessoas que chegam pra mim, que preenchem aquele questionáriozinho pra começar e fala, as pessoas acham que eu sou bom, mas eu não me vejo bom. Ou eu não consigo saber o quão bom eu sou, sabe? Eu não consigo achar que eu mereço estar nesse lugar que eu estou. É Uau, bem que forte. desafiador. É muito forte. Eu não consigo me ver como mulher. Eu não consigo achar que eu mereço mais. Nossa. Então, existem dores muito profundas. Então, de fato, eu enxergo isso como a minha missão. Então, é fazer essa pessoa enxergar uma versão dela que nem ela mesma sabe que existe. E você acompanhar o caminhar dela ali durante 3 meses. E eu falo que a nossa primeira conversa, eu nem falo de roupa. Não tem nada a ver com roupa.
De fato, a veste para mim, que é o que eu chamo, é algo até espiritual. É você trocar as vestes. Eu não visto pessoa, eu troco vestes. Uau, que Uau. lindo. Entende? Então, Gostei. é eu trocar essas vestes e trazer as vestes para essa nova estação. Quem você vem sendo até aqui vai te levar para o próximo nível? Ou você, de fato, vem sendo... você está sendo, de fato, quem você foi criada para ser, com seu potencial máximo. Então, é fazendo essas perguntas que a gente enxerga quem que você pode se tornar. E é como uma criança aprendendo a andar, porque é uma nova versão que eu vou enxergar no espelho. Eu nunca vi. Sim. Eu não sei lidar, mas eu já passei por esse lugar e eu sei a dor que é. Então, eu sei lidar com essa pessoa. E só depois que eu vou falar sobre posicionamento, sobre roupa, como que nós vamos trazer o seu posicionamento para o seu negócio. Uma trajetória. É uma jornada. Inclusive, se vocês estão gostando desse podcast, deixa um like, compartilha com as suas amigas, se inscreve aqui no nosso canal no YouTube e segue a nossa página no Instagram, @podeelas_em-equilíbrio. E eu queria mudar um pouquinho de assunto, mas eu queria te perguntar uma coisa assim mais particular até. Por exemplo, uma mulher que ela tem um posicionamento muito forte, tá? Então, assim, isso às vezes pode até espantar os homens, né? Assusta. E aí ela vai ter um date, vai ter um encontro romântico. O que ela pode fazer com relação à roupa dela, enfim, os acessórios? O que ela pode fazer para comunicar algo mais acessível? Mais acessível. Eu vou aproveitar essa sua pergunta só para fazer um adendo que eu costumo dizer muito. Eu falo que as pessoas querem ser autênticas, né? Elas querem ter um posicionamento, mas eu falo, querem descobrir a sua real identidade. Mas eu sempre pergunto, será que você está pronta mesmo para assumir? Você assumir essa identidade, ela tem a ver, inclusive, com você entender que você é forte. E tá tudo bem, sabe? Porque no meio do meu processo todo, daquela mulher grossa, agressiva, eu precisei transformar. Eu falo que eu mudei da água para o vinho, literalmente. Eu mudei como eu falo, como eu gesticulo, meu tom de voz, eu mudei absolutamente tudo. Porque aquela pessoa me ensinaram a ser, mas não era quem eu de fato poderia ser. Mas, no meio do caminho, da descoberta da sua identidade, muitas vezes, mulheres fortes principalmente, querem nos ensinar que a gente precisa ser frágil demais para que um homem nos enxergue, para que a gente seja aceita. E eu trabalho muito essa questão do feminino. Hoje eu sei totalmente o meu lugar. Mas durante esse processo da busca pela identidade, eu me perdi um pouco. Porque eu quis me tornar tão feminina e tão delicada que o nosso cérebro ele não consegue ter um equilíbrio. Então, eu rejeitei a minha força. E aí passa por eu entender que... eu até trabalho muito isso na consultoria. Eu sou 50% meu pai e 50% minha mãe. E essa força que é do meu pai, eu não posso rejeitar. Porque foi ela que me trouxe até aqui. E eu falo que quando eu me perdi um pouco, se eu tivesse conhecido alguém, essa pessoa teria se chocado 1 ano depois. Porque aquela pessoa não era quem eu sou. Entende? Então, passa também por você entender que tá tudo bem ser forte, tá? Tá tudo bem a gente ser essa mulher que gosta de fazer, gosta de acontecer. Porque dentro do meu papel, eu sei exatamente qual ele é. Eu sei exatamente qual ele é. Então, eu sempre falo, você tá pronta, de fato, para bancar quem você é? Porque bancar quem você é vai desagradar muita gente. Bancar quem você é, você não vai fechar alguns contratos. Mas você tem uma escolha. Eu escolhi ser eu. Entende? E tu sentiu isso na tua vida, de repente, principalmente familiares, né? Porque tu falou que tu cresceu com isso, que foi colocado na tua cabeça desde pequena, e tu sente que pessoas se afastaram da tua vida? A gente sempre vai ter essa ruptura, porque você muda tanto. Existiram vários cenários. Por exemplo, dentro da minha família, eu sempre falo que quando eu comecei esse processo, as primeiras pessoas que precisavam acreditar em mim era a minha família. Porque é muito fácil eu sentar aqui e falar para você o que eu sou, o que eu deixo de ser, e você não me conhece. E se eu tiver uma boa oratória, eu te envolvo e faço você acreditar. Mas você fazer aquelas pessoas que cresceram com você, que sofreram ali com você, com as patadas que você dava, com o jeito que você era, porque eu falo, gente, tinha que ter muito sangue para estar do meu lado, porque eu era aquela que era sincera ao extremo. Era fogo, era yang difícil. Total. Então, eu falo que a gente precisa primeiro convencer quem está dentro. Então, existiu o cenário, por exemplo, da minha família perceber e daquela Marla que
era até deixado um pouco de lado ser a pessoa que depois passou a ser consultada para tudo. Porque eu consegui conquistar o respeito das pessoas. Porque a transformação foi tão impactante que as pessoas começaram, de fato, a me admirar. Porque elas viram aquela força toda que eu tinha, equilibrada, dentro do lugar certo, né? Com a postura certa, o posicionamento certo. Mas agora uma pessoa que usou tudo isso e agora ajuda outras pessoas. Então, eu comecei a ser admirada dentro de casa. Pelas minhas tias, pelas minhas primas. Então, as primas e as tias que me davam roupas, de repente, eram as primas que me ligavam. Marla, o que você acha desse look? Uau, que legal. Então, é muito legal você viver essa trajetória. Então, ao mesmo tempo, outras pessoas vão saindo da sua vida. E isso é muito natural quando a gente muda. Mas eu falo muito assim, hoje é um posicionamento, quando as pessoas veem toda essa força que eu tenho, porque eu falo assim, você chega, por exemplo, numa palestra. Quando eu chego numa palestra, às vezes, eu vejo o desconforto de mulheres ao ver alguém tão forte. Nossa, porque você jura? chega... Sente Sim, nos olhos, na porque a expressão das autoconfiança, uma mulher autoconfiante, se alguma mulher está do lado e ela está com a autoconfiança dela baixa, ela se sente... acuada, talvez. Acuada. Ela se sente. Se ela não está trabalhada, ela se sente. E por muitas vezes eu me perguntava, eu falava... Porque quando eu preciso para um cliente, eu abaixo. Eu mudo a minha postura, eu mudo meu tom de voz, eu faço assim. Mudo toda a minha comunicação, porque eu preciso que esse cliente tenha resultado. Mas quando eu estou em cima de um palco, eu falo assim para mim mesma, só eu sei. O que eu precisei fazer para saber quem eu sou hoje. Para bancar quem eu sou. Uau. Então, infelizmente, eu lamento muito por você. Mas eu não vou fazer de conta que eu estou desconfortável com algo que eu não estou mais. Uau. Entende? Então, você vai deixar assim, é uma escolha. Por isso que eu falo, você está pronta para bancar o seu posicionamento? A autoconfiança, ser a mulher que faz e faz acontecer. Então, só que é óbvio que para relacionamentos, você vai sim gerar medo. Você fica num lugar inatingível para muitos caras. Mas eu falo que isso também é filtro, gente. É filtro. Muito Tem bom. que existir um muito filtro, bom, tem que muito existir um bom. processo seletivo, porque para a pessoa estar do lado de uma mulher que sabe quem é hoje, essa pessoa tem que, de fato, ser digna de estar do lado da gente. E tem que saber quem é também. Tem que saber. Tem muitas Muito pessoas que bom. falam, nossa, tenho medo de chegar perto de você. Meu Deus, nossa, passa tanta autoridade. Eu já vi amigas mesmo falando, nossa, tem que ser mais meiguinha, mais isso. Você tem que ser exatamente isso, né? É como eu disse, há alguns momentos você vai me ver botar uma sainha rodadinha, você vai me ver enrolar meu cabelo, botar um brinco redondo. Isso já estou te respondendo, inclusive, a sua pergunta. É. Então, você faz cachos no cabelo, você coloca brincos redondos, coloca um colar redondo, eu coloco cores claras. Você olha pra mim, eu tô super meiguinha. Meiguinha. Entende? Mas não adianta, eu não consigo esconder minha energia interna. Mas tem aquela E eu energia nem toda. quero, sabe? Porque, de fato, a pessoa, para estar do meu lado, ela precisa se sentir confortável. Porque eu não quero mais guerra com o cara. Entende? Hoje, não. Há um outro tempo, eu quis. Eu queria provar. Por quê? Porque a gente cresce escutando que eu tenho que dar conta. Eu não vou depender de você. A gente quase... E eu vejo mulheres fazendo isso. Quase fala pro cara, você é um bosta, eu não preciso de você. Exato. Isso é muito comum. Então, Tem quando sido você... muito destrutivo isso para a sociedade em geral, inclusive. Então, o meu processo passou, sim, por eu entender o meu lugar. Eu não quero guerra mais. Como? Eu só estou nesse posicionamento de ser minha provedora, porque hoje eu ainda sou solteira, mas eu não vejo a hora de deixar ele falar assim, meu filho, cuida desse lugar que ele não é meu, deixa ser só o meu Amor, papel. resolve para mim. Exato, eu quero estar no meu lugar e no meu papel. Mas lá fora eu sou uma leoa que eu vou fazer de tudo que for preciso para conquistar aquilo que eu acho que é o que são os meus sonhos, que vale a pena, né? Então, é muito sobre isso. Então, você pode maquiar, mas desde que você não queira criar um personagem, porque esse cara vai ser atraído por alguém que será que é ela mesmo? Exato. Muito Porque bom. depois você conhecer uma pessoa que parece ser aquele docinho, a hora que vai chegar, né, para conviver... Na verdade, não é. Então, a gente pode neutralizar algumas coisas estrategicamente falando, mas tenha essa pontuação, sabe? Sobre não se perder de quem você é para que você atraia um cara. Eu já vi muita mulher falando, mas se você não atrai, meu amor, não tá na hora. Exato. Não tudo era, certo. exato. Tá tudo certo. Tá tudo certo, tudo entende? certo. Eu não tenho que me tornar uma pessoa que eu não sou para o cara se sentir confortável do meu lado. Porque eu acredito Muito que existem homens que sim, né? Quando você tá no seu
no seu polo, bonitinha, Exato. que dá tudo certo. Me responde uma pergunta agora. E quando, dentro dessa nossa parte toda de construção de imagem pessoal, estamos sempre buscando equilíbrio, construção, evolução. Fiz os 3 meses, já tenho a minha identidade visual montada. O ano que vem, nossa, olhei pro meu roupeiro, não tem mais nada. Eu não tenho nada para vestir. Tá cheio, né? Tem roupa caindo, mas não me identifico com mais nada que tem ali. As mulheres te procuram muito com esse tipo de questionamento. Eu tenho tanta coisa, mas ao mesmo tempo eu olho e eu não tenho mais, porque eu já passei por isso algumas vezes, né? De abrir o meu roupeiro e dizer assim, meu Deus, mas tem tanta coisa também, e eu viu? não tenho absolutamente nada. Eu também. Nada serve, não comunica mais comigo, não conecta mais comigo. Total. E aí, como a gente faz? O que a gente faz? E agora? Meu Deus do céu. E agora? Senta e chora. Essa é a dor mais comum Imagino. que a gente tem Imagino. de clientes, Mas é né? porque a Quando elas personalidade chegam. vai mudando, vai evoluindo. Esse é o ponto, né? Primeiro, a roupa, ela precisa vestir quem você é. Então, eu não sei vocês, mas, por exemplo, eu tenho clientes que não foi dada a elas o direito de escolher suas próprias roupas quando eram criança. Então, a mãe escolhia a roupa, então ela cresceu, roupa é identidade. Uau, olha só Roupa isso. é identidade. Então, quando alguém diz pra você que a sua identidade é essa saia, é esse vestido, você acredita. Dentro de Por um relacionamento, isso olha, acontece isso é muito importante. também, Então, né? percebe da onde que vem tudo? Nossa, mas eu achei isso com relação a uma criança bem importante. Eu nunca tinha parado pra muito. pensar. Sim. Porque a gente que veste os nossos filhos, né? Você Então, precisa ensinar os seus filhos a ter essa Que autonomia. legal. Por quê? Porque quando você começa só você a ditar, você tá ditando pra ele quem ele tem que ser. Caramba. Entende? Quando ele é pequenininho, ok. Mas você precisa ensinar esse ser informação que ele tem um direito de escolha. O que você gosta? Talvez vai vestir nada com nada. Deixa vestir nada com nada. Por quê? Porque a pessoa precisa experimentar. Porque o problema lá na frente vai ser muito grande. Porque ela vai arrumar um homem que vai dizer que ela precisa vestir outra roupa que não é a dela. Então, essa pessoa chega pra mim sem identidade nenhuma. Por que eu sou um ativador de identidade? Porque não adianta nada eu vestir essa pessoa. Já tive clientes que... Isso aconteceu, é muito comum mesmo. Então, a pessoa tinha um pai e uma mãe, ou uma mãe que dizia o que tinha que ser vestido. E aí, quando... vou te dizer que foi um homem, um dos casos foi um homem. Quando ele chegou pra mim, eu olhei pra ele e falei, olha, eu não vou ser a próxima pessoa que vai te dizer o que você tem que vestir. Então, a gente como consultora tem que ter essa sensibilidade. Não estou aqui pra ser mais uma que vai te dizer o que você tem que vestir. Então, eu fiz um processo totalmente reverso com ele. Eu levei ele numa loja e falei, olha, peguei algumas roupas, falei, veste. Aí ele olhava no espelho, você gosta? Não sei. Então, talvez você não goste. Vamos vestir outra? Veste essa. Você gosta? Então, é você quase ensinar uma criança o que ela gosta ou não. Uau. Entende? Fazer essa pessoa se descobrir. Então, esse é o problema. E quando dizem pra você o que você tem que vestir, você sai comprando roupa. Então, eu tenho um armário cheio de nada. Cheio de nada, Cheio exatamente. de nada. E aí, vou junto que você não sabe comprar mesmo, né? A maioria das pessoas não sabem comprar. Ai, adorei, tá em promoção. Vou levar. Tá Ela não barato, faz vou um levar. raciocínio, tá barato, gente, eu quero Não, morrer. aquelas tudo mesmo modelo. Homem que é mais ou menos assim, né? É o mesmo modelo e já fala, deixa eu levar uma de cada cor, assim, eu não perco meu Serviu, tá barato, é isso. né? Que nem o Mark Exatamente. Zuckerberg, né? O dono do Facebook lá. Eu acho que ele Pra tem... não ter que pensar. Pra não ter que pensar muito, ele já pega ali tudo do mesmo modelo, tudo igual, né? Só que esse é um ponto muito delicado, né? Quem somos nós na fila do pão pra vestir igual todos os dias? E aí você tá deixando de ter um posicionamento. Você está escolhendo um posicionamento. Porque você vai se tornar só mais um no meio da multidão. Entende? Então, essa questão do armário é muito comum por isso. Porque às vezes alguém te ensinou dessa forma ou não te ensinou. E aí eu chego no armário, eu fui numa cliente esses dias. Só tinha roupa estampada. Lotado de roupa estampada, blusas de seda, caríssimas. E nada conversava com nada. Nada conversa com nada. Ou seja, ela não tinha nada. Um armário lotado de nada. Uau. E aí ela nunca tinha roupa. Por quê? Porque é uma roupa estampada, você vai usar ela hoje, você não quer usar semana que vem, nem mês que vem. E aí, pior, essa pessoa não sabe fazer combinações. Então, ela vai usar sempre aquela blusa com aquela mesma calça, todas as vezes. Então, ela vai estar sempre igual, aquela imagem
E aí entra de novo na coerência, tá? Uma pessoa que tá sempre igual é uma pessoa que sem graça, sem criatividade, sem autenticidade. Cara, como isso interfere, né, gente? Vocês estão É percebendo profundo. isso? Escreve aqui pra gente se tá dando vários insights aí na cabecinha de vocês. É muito profundo. O vestir é muito profundo. Por isso que eu sempre falo, não tem nada a ver com vestir pessoas. Marla, nosso bate-papo tá maravilhoso, mas tem uma pergunta que não quer calar. A gente quer saber o que te mantém em equilíbrio Você fala o equilíbrio mesmo na vida, em tudo. na vida. O equilíbrio da minha vida é Deus. Uau, que uau. lindo. O equilíbrio, e eu falo que o motivo de ter chegado até aqui é exatamente esse. E aí entra um ponto muito legal da minha história, que é aquela Marla que era burra, incapaz e suficiente, com os processos se tornou muito independente, muito boa. Porque quando você vai ver, eu não sou burra, eu sou inteligente, se eu quiser eu consigo. E aí você entra num lugar de independência. E aí foi naquele lugar em que Deus me chamou para uma conversinha, para eu entender que, ok, eu posso sim ser muito inteligente agora. Eu posso fazer o que eu quiser, mas ai de mim se não fosse Ele. Sem Deus. Que lindo, não Marla. Então, meu Que lindo. equilíbrio e o meu sustento em tudo que eu vivo na vida é, de fato, ter um relacionamento com Deus. Que lindo. E não só apenas falar que sou cristã, eu tenho um relacionamento com o Pai. Não. Porque a gente precisa restaurar essa paternidade que lá na infância foi ferida, né? Então, eu não tenho problemas com meu pai, mas eu precisei também conhecer um outro tipo de paternidade que trouxe de verdade a minha real identidade. Nossa, é lindo isso. Muito lindo. mais. Marla, adoramos. Muito bom esse Muito obrigada. encontro. Ficaria Adorei. aqui mais uns 30, Nossa. 40 minutos falando sobre. Muito Obrigada, adorei maravilhoso. esse bate-papo com vocês. Muito foi obrigada incrível. por ter Obrigada. aceitado o nosso convite, viu? Imagina, eu que agradeço. Um privilégio estar aqui com vocês. Obrigada. Desejo sucesso nessa nova fase aqui de vocês. Obrigada. E semana que vem Semana que vem, tem mais o quê? pode elas em equilíbrio. É isso aí, gente.